agora que a gente está em outro momento, né, da vida, que é a aula, então vamos aproveitar, né? Professor, por Ah, acaso já está com as notas do trabalho? Não, né? imagina, que é isso? Nossa, nem a pau. Não, Ansiosa. eu vou corrigir talvez até a data máxima, se eu não muito me engano, para lançamento de nota. Acho que é até o dia 18 de outubro, se não me engano. Provavelmente eu vou terminar de corrigir até o dia 16. Eu não estou prometendo, tá? Tô só Ah, dando tudo bem. uma estimativa. Ah, a gente já sabe Então, que é dia 18, tá ótimo. não, tranquilo. Mas eu não tenho as notas ainda não. Mas depois que eu pegar o trabalho para corrigir da turma de vocês, é rapidinho, né? Porque Você vai pelo dar menos 10 dá. para todo mundo, né? É, exato, a minha expectativa só que a alegria de professor dura pouco, né? Se a de aluno dura pouco, a de professor dura menos ainda. Então, Não, professor, misericórdia, não faz isso com a gente. não, eu não vou fazer nada. Tipo, eu só vou ler, conferir os critérios. Se tiver tudo lá, é 10. Aí se tiver faltando alguma coisa, vai perdendo, né? Não tem Vai jeito. tá. Fé no pai. Galerinha, vamos lá então. Eu vou começar a gravar a aula para a gente poder iniciar aqui a nossa aula. Débora levantou a mão? Fica à vontade, Débora. Pode Eu falar. levantei, muita saudade, gente. Tudo bom, Ai, professor? gente. Tudo bem, você? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, A gente não tem prova da sua matéria essa semana? não. Tá bom. Não, Ok. porque. Deixa eu explicar para vocês. Talvez vocês, conforme eu for falando, vocês vão. Eu acho que meu vídeo aqui caiu, voltou. Conforme eu for falando, talvez vocês lembrem, né? Mas no primeiro, na primeira parte do semestre, primeiro trimestre, vamos dizer assim, o professor na Unib pode escolher a forma de avaliação principal. Então, o professor pode optar por um seminário, por um trabalho individual, em dupla, em trio, prova. Aí fica a critério do professor, desde que aquela forma de avaliação no primeiro trimestre faça sentido com o plano de aula. E tudo indo ao encontro à ementa da disciplina, ou seja, tem que estar tudo bem casadinho. No nosso caso aqui, eu entendo que uma prova para essa disciplina no primeiro trimestre não, ela não expõe muito bem se vocês estão a caminho de atingir os objetivos pedagógicos. Por quê? Porque qual que é o objetivo da nossa disciplina? Assim, sem ter que ler a ementa, mas em linhas gerais, é que vocês possam exercer o pensamento crítico próprio da filosofia, através de uma situação real, ou seja, que é o enfrentamento das fake news. Então, o trabalho, eu acredito que ele dá conta de pelo menos trazer à tona em que pé que vocês estão com a construção dessa capacidade crítica, né? Claro, eu pedi que fosse em dupla, trio, então não é muito uma leitura individual, mas já parte do princípio de que o grupo dialogou, teve que se alinhar para escolher as fake news, para escolher o filósofo, para escolher a estratégia da parte reflexiva. Na segunda parte do semestre, ou seja, no segundo bimestre, né? Porque na prática a gente tem 5 meses de aula, né? Não são 6 meses, né? Então, nessa segunda parte do semestre, aí necessariamente sempre é prova regimental. O professor não tem como escolher, então vai ser uma prova via CAD virtual. Uma primeira parte vai ser dissertativa, mas ainda vai ser daqui a algumas semanas, lá para novembro ainda, então tranquilo, não vai ser essa semana de boas. E também ah, os dois fóruns, né, Uhum. que ainda vão acontecer. Obrigatórios. Então, como não terminou
o trimestre, né? Só termina Uhum, dia 18, então não tem mais fórum, só aquele da quinta e da sétima semana. uhum. E aí vão ter o fórum 3 e 4, né? Provavelmente aí no finalzinho de outubro, começo de novembro. Tem que ver as datas, mas eu lembro que eu falei qual era a semana, que de cor eu não tô lembrando. Mas naqueles combinados, né? Professor, só Ah, esclarecendo, eu concordo perfeitamente com o seu posicionamento, eu acho que não tem coerência maior do que você está falando, principalmente uhum, na disciplina, mas é que a gente está muito perdido, a gente não tem suporte da coordenação, a gente não tem uhum, resposta da coordenação, uhum, e a gente está até agora em dúvida de qual é a nossa semana de prova. Então, é só para a gente, porque tá. a gente fez seminário de praticamente todas as matérias, todas as Uhum, disciplinas, e esta semana nós temos 3 provas, quer dizer, uau, 4 provas já disponíveis. E aí, certo. e nenhuma outra aula a gente vai ter, porque Tá. amanhã a gente não tem aula, sexta a gente não tem aula, e a gente ficou muito na dúvida. E é só por isso que eu te perguntei, não é por mais nada. Mas Não, e de boas, Débora, vocês podem e devem perguntar se forem coisas relacionadas à nossa disciplina, vocês podem e devem perguntar não só a Isabela como representante, né? Mas todos vocês podem tirar dúvida. É lógico que, né? Às vezes eu vou falar, gente, pelo horário, vamos para a aula expositiva e depois no final a gente tira mais sim, dúvidas. claro. Ou eu peço para que aí a figura do representante, né, a Isabela, faz a gentileza, condensa essas dúvidas aí e me manda um e-mail, que é o ônus e o bônus aí de ser representante, né? Coitada. Mas o ponto esse primeiro trimestre, porque é agosto, setembro e outubro, né, 3 meses, que é a primeira parte do semestre, não obrigatoriamente é de vocês têm prova da disciplina. É como foi falado, pode ser uma prova prática, como é o caso da anatomia, pode ser uma prova, né? Pode ser uma atividade X, Y, Z. O professor escolhe o que tiver mais a ver com o modelo pedagógico que cabe para aquela disciplina. Por exemplo, anatomia faz todo sentido que vocês têm que ir lá para o laboratório para fazer o exame nas peças, porque teórico fica muito puxado, né? Tem que ser um elemento na minha visão, um elemento assim visual até, né? Para que vocês possam ter um bom resultado, porque se for um lance teórico, fica até difícil, né? Vai ficar esquisito, né? Tipo, nossa, qual que é o giro né? O sulco, o giro do cérebro, você tem que ficar contando. E ver a peça, você já é ali, já tô sabendo. Claro, estou falando em linhas gerais aqui, não estou entrando porque às vezes a pessoa tem algum tipo de baixa visão, algum tipo de deficiência que precisa ser considerada. Não estou falando isso, estou falando em linhas gerais. O que me parece ser mais adequado, né? Mas não é a minha disciplina é concepção do pensamento filosófico. Acho que a prova, pelo menos nessa parte, não faria muito sentido. Estou falando de uma escolha minha. Então eu tenho escolhido trazer essa temática que ainda está muito quente, né? Que é a questão da fake news. Então tem CPI da fake news, tem agências de checagem, tem coisas rolando fora do Brasil, como por exemplo o escândalo relacionado ao Facebook que ganha dinheiro com fake news, e aí tem a acusação lá que está rolando nos Estados Unidos, que é onde tem base a empresa. Então, assim, fake news é um assunto que, como diz o senso comum, que a gente vai conversar um pouco hoje, tá pano para manga. Então, eu entendo que a filosofia pode e deve ajudar. Então, por isso que eu escolhi. E eu entendo que a sua pergunta não está questionando o meu método, Débora, eu entendo totalmente. Só que, né, eu acho bom deixar bem pautado, assim. Aí, essa parte das outras provas, aí realmente é cada professor. Eu sei que às vezes tem talvez alguma disciplina que seja EAD, não é aula presencial que está no modelo online, é aula que realmente é EAD. Se vocês estivessem no presencial, aquela aula era EAD. Existe isso. Então, essas realmente aí vocês têm que conversar com a coordenação, com
acho que com o professor Guilherme também, esse pessoal, né, para vocês obterem resposta. Eu realmente não posso ajudar vocês nisso, infelizmente, tá? A gente não liga de ter prova, tem matéria que teremos duas. Enfim. Mas é isso, tá? Mas vão ter outras disciplinas que vocês vão fazer comigo que eu vou dar a prova, porque faz mais sentido como método avaliativo. Nessa aqui, eu acho que no primeiro, podendo eu escolher, eu prefiro fazer um trabalho nessa. No segundo bimestre, né? Lá na primeira semana de dezembro, que vai ser a semana de provas regimentais, todo mundo vai ter que dar prova, né? E uma semana antes as provas dissertativas, tá? É isso. Beleza? Então, bora lá, vamos nessa. Bom, na aula passada, a gente ficou aí no início do nosso, introduzidos já devidamente aí ao contexto histórico, ao contexto cultural, né, o período em que se inicia uma ideia de uma ciência moderna, né? Nós fomos, pelo que eu lembro, nós fomos introduzidos ao pensamento, a proposta da matematização do universo, do cosmos, né, que é o todo organizado, que não é só o universo observável, né, até onde nós conseguimos observar o universo, né, que está ao nosso redor. Esse universo que tem uma organização, universo que tem lógica, que existe uma lógica inserida. Aí é claro, né, vocês podem falar, poxa, mas a lógica está no olhar do ser humano, ou de fato a lógica está no universo e o ser humano só reconhece? Então, aí é uma questão mais para a parte 3 da nossa disciplina, que é a parte de epistemologia. Essa é uma pergunta epistemológica, né? E está falando sobre conhecimento, como é que o conhecimento nasce, como que ele cresce, como é que a gente diferencia conhecimento verdadeiro de conhecimento falso. Tudo isso são questões epistemológicas, né? Episteme, como a gente viu, vem do grego, significa conhecimento. Então, quando o Galileu, voltando, né, ele vai propor uma ideia de uma matematização do todo organizado, ele está querendo dizer, diferente dos pré-socráticos, né, lá no início da filosofia, ele não está buscando uma essência, ele não está buscando uma espécie de metafísica, uma essência que esteja conectada com aquilo que aparece, com aquilo que é sensível, a aparência, né? Metafísica fazendo referência a Aristóteles. Não, ele está usando do conhecimento matemático, que é o exercício talvez mais puro da razão, né? Aquilo que talvez pode ter pura abstração é a matemática. A gente consegue fazer matemática sem ter nenhum elemento material, né? Então, o Galileu ele quer utilizar, claro, ele fala de experimentação, ele faz vários experimentos que vão dar base, tanto ele quanto Copérnico, vão dar base para que depois Isaac Newton possa estabelecer as leis da física, e aí a ciência moderna dá um salto, porque de fato você vai ter leis estabelecidas para poder conhecer o universo, e leis que não estão baseadas necessariamente a uma physis, a uma essência, né? Um fundo eterno que é a base de todo o universo organizado. Não, é a matemática como exercício da razão humana buscando explicar o universo. Entendem a diferença? Não é o ser humano buscando a essência do universo, encontrando a essência, então se justifica toda a organização. Não. É o ser humano olhando para os objetos, para os itens, seja uma pedra, um astro, um animal, futuramente, lá no século XIX, o próprio ser humano, olhando para o seu objeto e utilizando da razão a partir da matemática ou
das bases da lógica matemática para exercer o que Galileu estabeleceu como a matematização. Bom, a gente viu também na aula passada a importância de um cara chamado René Descartes, escreve-se Descartes, né? Piadinhas existem, claro, né? Mas estamos aí, então René Descartes, filósofo e matemático, importante dizer isso. Matemático francês, vai nos introduzir a ideia do método no livro que nós vimos. Claro, né, tivemos aqui spoilers do livro, né, mas é bom que vocês leiam, porque é muito mais gostoso e desafiador também ler o autor no seu original. Mas o Bendito do Descartes escreve muito bem, então realmente é bem gostoso, assim. Ai, professor, mas ler não é gostoso. Ah, então você vai ter que lidar com isso daí, porque em psicologia a gente lê bastante, viu? Escreve também, então, né? Então, pega as revistinhas da Turma da Mônica, começa por ali, vai lendo, vai lendo, vai lendo, uma hora você vai chegar em Descartes, em algum momento. Mas vai reativando o prazer. Pega as leituras do texto, aí o Convite à Filosofia da Chauí é um livro, ele vai te conduzindo. Então leia, 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 e você vai começar a ter prazer na leitura, porque você vai começar a se despertar. O Ziraldo, ele fala uma coisa muito importante, assim, que eu considero muito importante, né? Então, talvez seja um viés meu, né? Um olhar. Mas ele vai falar que ler é mais importante que estudar. Ler é mais importante que estudar. Poxa, mas ler não é estudar? Não, ler não é estudar. E estudar não necessariamente é ler. E, então eu não sei nada, então não entendi, professor, então. Mas o Ziraldo vai falar que a leitura, você pode fazê-la, por exemplo, como prazer, como entretenimento, como um caminho interno para você poder entrar em contato com as suas dúvidas, para você poder entrar em contato com os teus estranhamentos, né, com se espantar com as coisas, para se emocionar. Então, ler não necessariamente está ligado a estudos, e estudar não necessariamente está ligado só à leitura. Estudar é isso que a gente está fazendo. Ouvir o professor e poder dialogar, fazer as anotações, por uma questão de organização, às vezes levantar a mão, no nosso caso, escrever no chat a nossa dúvida. Diálogo faz parte de estudar. Estudar faz parte também de elaborar um trabalho. Escrever faz parte de estudar. Mas a leitura me parece que é alguma coisa importante, porque você não precisa ler apenas quando você está estudando. Eu falei do gibi da Turma da Mônica, mas parece meio jocoso, mas é verdade. Retoma. Ah, professor, eu não gosto de Turma da Mônica, eu gosto de Naruto. Então vai pro Naruto. Tanto faz. Mas leia com prazer, porque uma hora você chega no prazer de outros tipos de escrita. E ler o autor no seu original é muito prazeroso, mesmo que seja desafiador, porque tem um repertório ali de palavras que você ainda não tem. E tá tudo certo, a gente aprende. Né? Tem autores que até eu não estou me colocando nenhum patamar acima, mas mesmo tendo lido muita coisa, tem autores que eu tenho que ler com o dicionário do lado. Porque fala assim, cara, eu não tô entendendo o que esse maluco tá falando. E se você não entende, não prossiga. Entenda o que está sendo escrito, né? Pelo menos a palavra, né? E aí você volta lá no dicionário e fala, então essa palavra quer dizer várias coisas, saquei, saquei. E vai seguindo. Às vezes leva um tempão para ler uma página, mas isso é muito bom. Bom, digressões à parte, falamos sobre o discurso do método de Descartes e vimos que o penso logo existo é mais do que uma frase de paralama de caminhão, né? É uma frase, penso logo existo, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Parece umas frases dessa, mas não é. Ela é fruto de um exercício filosófico, né? Então, assim, todo conhecimento até aqui não é um conhecimento verdadeiro, tendo em vista vários elementos, por exemplo, que cada filósofo propõe
uma physis diferente, propõe a sua própria filosofia, apontam-se vários caminhos, mas nenhum deles avança em direção à verdade, então ele estabelece o que a gente chama de ceticismo metodológico, ou a dúvida metodológica, porque é a ênfase na dúvida, ou seja, vou duvidar de tudo. E ele já começa pelo lugar mais íntimo do ser, que é as suas próprias capacidades sensíveis, né? Então, aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto no meu tato, isso não é verdadeiro ou não me leva à verdade, porque, por exemplo, quando estou sonhando e sonho que voo, e sonho que estou me afogando, e sonho que fiz determinadas coisas, quando acordo, descubro de fato que estava sonhando, que estava esse tempo todo sentindo várias coisas, mas estava na minha cama. Então, as minhas sensações me enganam, porque se eu não estava fazendo essas coisas, se eu não estava voando, se eu não estava nadando, se eu não estava comendo um alimento gostoso, então, ou estava tendo um pesadelo e alguém me perseguia, isso não era verdade, então os meus sentidos me enganam. Eu não posso confiar na experiência. A experiência não é fonte de conhecimento verdadeiro. Mas quem fez, então, me fez dessa maneira, né? Pensando que ele estava num momento partindo ali, saindo da época medieval e entrando no período moderno. Então, a Deus ainda não tinha, aspas, sido morto. Que depois Nietzsche vai trazer esse adendo aí à modernidade. Então, ele vai dizer, olha, então, se eu não posso acreditar nos meus sentidos, então não posso acreditar também nesse Deus, porque então, não é um Deus bondoso, é um gênio do mal, e eu terei que me posicionar contra esse gênio do mal. Então, ele não acredita no conhecimento que veio antes, dúvida, porque não levou à verdade, os sentidos não levaram à verdade, e a crença na divindade também não levaria à verdade, porque se foi a divindade que me deu os sentidos, né, aspas, né, tá de sacanagem, né? Porque acordo, acho que eu tô e não tô onde eu achava que estava. Estou sendo enganado, é um gênio do mal. E nesse exercício da dúvida metodológica, ele vai longe com isso, ele chega nesse ponto crucial que é: de todas as coisas que posso duvidar, do conhecimento que foi construído até aqui, do gênio do mal, dos meus próprios sentidos e da minha experiência, como fonte de conhecimento verdadeiro, de todas as dúvidas e todo duvidar que posso ter, de uma coisa não posso duvidar, de que enquanto eu estou duvidando, também estou pensando. O exercício de duvidar é um exercício de pensar. Ele não conseguiria duvidar que a própria dúvida é pensar. E aí ele chega a como se ele estivesse resolvendo uma equação, né? Subtraindo, resolvendo as equações. O cara é matemático, né? Até chegar, penso igual existir. Pensar é igual a existir. Eu penso, esse pensar, que essa unidade que não pode ser alvo de dúvida, a dúvida não consegue eliminar o pensar, é o x da equação, é igual a existir, então penso, logo, e essa palavra logos no grego tem um sentido muito importante, que é a noção de verdade, de conhecimento, tem relação com existir. E isso vai pautar o pensamento ocidental, porque a razão vai ser colocada no lugar de uma dignidade que, a partir apenas da razão, é que se pode chegar a um conhecimento, mas que essa razão precisa seguir um método. E aí o discurso sobre o método segue adiante. A gente vai voltar um pouco depois nessas propostas que marcam o pensamento moderno, que estão em Francis Bacon, em Descartes, em Copérnico, em Galileu Galilei.
de que o universo ele é visto, de uma certa maneira, como uma espécie de um relógio muito bem preciso, que aí volta a ideia de Deus, que aí o Descartes vai trazer de novo a ideia de Deus, e não é um Deus necessariamente o Deus da religião, das religiões judaico-cristãs, né? O Deus personalizado, né? Como Yahvé, como, enfim, como Alá, como o Deus Todo-Poderoso. A noção de Deus na filosofia é a noção que aponta para o absoluto. Então, quando a gente fala de verdade, quando a gente fala de absoluto, é essa noção humana que aponta para um lugar onde a gente sabe que pode existir uma verdade absoluta, mas a gente não consegue alcançar. É ali que está o Deus da filosofia. Então, quando se fala em Deus na filosofia, está apontando para esse lugar de um absoluto. Ou seja, a gente consegue ter a noção de absoluto, mas a gente não consegue alcançar. E isso pauta uma percepção do que a filosofia vai chamar de Deus. Pois bem, quando Descartes coloca esse posicionamento, a gente fica na seguinte situação. A razão, ela é que pauta o conhecimento, mas não qualquer exercício da razão, porque ela já existia na filosofia grega. A razão aos moldes da lógica matemática. Por isso a matemática vai passar a ser, tanto como Galilei, que queria matematizar o universo, assim como Descartes, que também era matemático, entendia que é necessário um método, um caminho lógico aos moldes da matemática para se construir o conhecimento. O ponto é que Descartes ele dava um valor quase, não vou dizer desprezível, né? Mas ele dava um valor assim muito secundário, para dizer até menos, para a experiência. Então a experiência ela só servia para evidenciar o resultado do pensamento racional, o pensamento aos moldes da matemática, um pensamento todo erigido, construído pela lógica. Tempos depois, como a gente conversou na aula passada, vai surgir o pensamento da escola chamada empirista, principalmente o empirismo cético inglês, cujo representante maior é um cara chamado David Hume. Hume escreve com H, H-U-M-E, David Hume. Hume, mas às vezes não sai, então David Hume, eu não. Então, ei, piadinha sem graça. David Hume, mas é bom, é um mnemônico, porque vocês não... David Hume, exatamente. É bom esses mnemônicos, ajuda a gente a gravar umas coisas, cada um vai usando o seu, né? Enfim, e o David Hume, como a Débora ficar rindo, isso eu vou rir também, mas eu tenho que levar a sério a minha aula. Mas o ponto é que o David Hume vai numa linha totalmente oposta à de Descartes, justamente porque ele vai se contrapor ao pensamento racional. Ele vai dizer que, assim, não, é justamente o oposto do que Descartes está falando. Se Descartes está falando que penso, logo existo, na verdade, eu só posso saber da minha existência através da experiência. Para ter acesso a qualquer conhecimento, eu preciso da experiência. E a experiência, como a gente viu na aula passada, tem a ver tanto com o mundo sensível, né? Com o ver, o ouvir, o tato, o equilíbrio, o paladar, né? Como tem a ver também com a própria metodologia, a forma de fazer da ciência experimentos, da ciência observar o desenvolvimento das coisas e da ciência e do cientista, portanto, interferir tentando controlar a natureza, porque esse é o ponto da ciência moderna, seja pela razão ou seja pela experiência, pelos experimentos,
e empirismo, empírico, quer dizer a mesma coisa, quer dizer experiência. O objetivo dos dois é controlar a natureza. Porque se o homem consegue controlar o homem, como é dito nessa época, né? Mas o ser humano consegue controlar a natureza, então ele consegue, a princípio do que se falava no Renascimento, ser o Deus de si mesmo e dizer quais são os caminhos que a humanidade deve seguir, não mais apontados pelas autoridades religiosas ou pelas autoridades aristocráticas por consanguinidade. Claro que essas coisas vão coexistir e vão ter atritos. Talvez o ponto principal é no iluminismo mesmo, né? Vai ter a reforma protestante, enfim, tem um monte de atritos, né, entre as religiões, do Estado com a religião, revoluções como a queda de Bastilha, a Revolução Francesa. Então, tudo esse atrito está rolando o tempo todo na história, inclusive agora no Brasil. Isso a gente não consegue se livrar, pelo menos nos últimos milênios, aí, nos últimos quase 3.000 anos, a gente não consegue se livrar dessa treta, né? Mas o ponto é que, seja pela experiência ou seja pela razão, as duas têm importância para a ciência moderna. A razão tem experiência porque ela permite que nós possamos entender algo sem precisar da experiência. E aí a experiência tem um valor secundário de evidenciar um elemento que a razão conseguiu atingir. Agora, a experiência também tem uma importância porque tem alguns tipos de conhecimentos, aliás, muitos deles, que só conseguem ser atingidos depois que nós podemos experimentar, seja pela observação, através dos órgãos dos sentidos, ou através de experimentos laboratoriais mesmo, né? Só pode-se dizer que se chegou a uma vacina quando você conseguiu fazer os experimentos laboratoriais, os experimentos de campos, que tem 3 fases. A gente acompanhou quase o Big Brother aí da vacina, né? Ah, porque tal vacina está na fase 2. Quem está correndo, quem vai ganhar? Parece a corrida maluca do bem, né? Da vacina, né? Porque a Janssen, aí a Pfizer, a AstraZeneca, aí a Coronavac. Então a gente ficou acompanhando esse Big Brother, né? Que bom que as carinhas não se apagaram, as carinhas se acenderam, né? E aí a gente tem aí, quer dizer, no Brasil ficou meio apagado alguns. Mas a gente teve as carinhas aí da Coronavac, depois Pfizer, AstraZeneca. Eu tomei AstraZeneca. AstraZeneca foi bom para mim. Janssen, a Coronavac e outras, né? Mas a gente só conseguiu ter acesso a essas vacinas depois que houve um experimento científico, um caminho científico, que vai se aprimorando no decorrer das décadas e séculos, que continua se aprimorando no decorrer do tempo, a cada nova descoberta. A gente vai entender um pouco como funciona essa dialética da ciência na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Lembra daquela dialética platônica? Então, ela pode ser usada em vários assuntos, inclusive na ciência. Então, uma tese, uma antítese, ou seja, uma afirmação, uma afirmação que se opõe à primeira. Então, a gente pensa num atrito, num embate. Em algum momento surge uma síntese, que é uma junção de um pouco da tese, um pouco da antítese, e aí surge a síntese, que passa a ser uma nova tese, que vai ter uma antítese e que vai gerar uma síntese, e assim, como se fosse uma helicoidal, assim, né, que é a dialética platônica. E a gente pode pensar isso também para a ciência. Esse pensamento que eu expus para vocês agora no final, que é o conhecimento pode ser obtido pela razão a priori, antes da experiência, né? A priori significa antes, ou o conhecimento, para alguns casos, pode ser obtido a posteriori, ou seja, posterior à experiência. Esse pensamento ele vem de um alemão. Vocês veem, ó que doido, né? Passa pelo francês, entra em treta com o inglês, mas quem resolve é o alemão, né?
que é o Immanuel Kant, no seu livro Crítica à Razão Pura. E depois ele também tem o Crítica à Razão Prática. Quando ele fala crítica à razão pura, ele está fazendo a crítica a Galileu, a crítica principalmente a Descartes. Porque eu penso, logo existo, é a razão pura. A razão prática é quando a gente está pensando já num empirismo, numa ênfase da experiência. Então, talvez tenha mais a ver com a escola inglesa, né, do empirismo, e também a própria ciência. O ponto é que levou o Immanuel Kant a escrever essas duas obras é porque ele entendeu que não poderia mais ser possível para a filosofia, talvez, fazer o caminho inaugurado por Aristóteles, que é de uma metafísica, que é procurar a essência ou a substância das coisas por meio da essência que se conecta com a aparência, né? Então eu olho aqui a aparência do copo, mas imaginando que tem uma essência, e se eu consigo juntar a aparência com a essência, então eu tenho a substância do copo, e aí é uma metafísica, porque não é a física do copo, mas é a metafísica, ou seja, vai além dos aspectos da aparência, aponta para uma essência. E o Immanuel Kant vai falar assim, cara, tá difícil fazer uma metafísica, porque com os avanços da ciência, por exemplo, com os próprios avanços da própria lei, as leis da física clássica em Isaac Newton, fica difícil fazer uma metafísica, né? Procurar a essência que se conecta com a aparência e aí a substância ser a conexão dessas duas coisas. Sendo assim, a gente consegue estabelecer, então, uma tese, Descartes, racionalismo, a ênfase na razão, a tal da razão pura, porque lembrem que o Descartes rejeita as experiências, né? Lembra que a primeira coisa que ele duvidou foi de si mesmo, depois do conhecimento dos outros, foi de si mesmo, né? Das suas próprias capacidades sensoriais, porque elas não levam ao conhecimento verdadeiro. Depois o empirismo, que é uma antítese ao racionalismo, dizendo só conseguimos obter qualquer conhecimento através da experiência. E vai ser um conhecimento incompleto, porque ele sempre vai depender da repetição e de que eu tenha acesso à experiência, ou seja, aquilo que eu não experimentei eu não posso afirmar. E as duas teses, seja a tese racionalista ou a antítese do David Hume, estão corretas. Claro que não na sua totalidade, mas elas são complementares. E o menino Immanuel Kant sacou isso, né? É lógico que esse trabalho filosófico não é um trabalho de um dia para a noite, né? A gente está falando aí de décadas, assim, mais 150, 60 anos aí de discussões filosóficas para chegar numa conclusão que a gente consegue desenhar aqui em poucos minutos. Mas é muito Se exercício. chegarmos a uma conclusão, né, mestre? Se chegarmos, eu estou dizendo aqui uma conclusão pensando que historicamente, pensando na história da filosofia, isso está bem pautado de que o Immanuel Kant propôs uma síntese, né? Mas é lógico que o próprio Immanuel Kant vai ser questionado também, que é isso, né? Será que a gente consegue? Porque depois a gente vai ter outros movimentos do pensamento e que são questões que aí a gente entra no lance da epistemologia, né? Tá, conhecimento verdadeiro, né? Que aí o Descartes falou, mas Descartes, o que é conhecimento verdadeiro? Aí a gente volta talvez a bola lá em Sócrates, né? Então o que é verdade? E aí a epistemologia vai questionar quais são as bases, né? Desse conhecimento. Então por isso que cabe na epistemologia teorias do conhecimento, teorias de o que é científico, o que não é, né? Então, a gente continuou questionando essas coisas, né? Não é que o Immanuel Kant jogou uma pedra no assunto. Beleza, parou a treta, beleza, cada um vai para suas casas. Não. Ele chegou num ponto que estava amadurecido, mas
ele, na verdade, é aquela ideia da dialética platônica, né? Quando ele faz uma síntese, na verdade, é uma nova tese. Vão ter antíteses. E aí, essa dança aí parece não terminar nunca. Enquanto tiver gente pensando, vai ter dialética. Enfim. Bom, então a gente viu essas coisas na aula passada, né? Então acho que vale super a pena vocês lerem isso no texto, tá lá no Convite à Filosofia, talvez falado com outras palavras, né? As palavras usadas pela Chauí, que acho que esses dias fez 80 anos, né? Poxa, que bonito, né? Uma mulher filósofa longeva, que ainda é docente, não importa se você concorda com a posição política dela ou não. Tipo, isso não importa, a gente está numa democracia até que prove o contrário. Então, ter uma figura docente tão longeva e sendo mulher num país com uma cultura tão machista, isso é muito bonito de se ver, né? Ô, professor, e ela é Oi, unânime, fala. né? Desculpa. É unânime a bibliografia dela no curso de filosofia, né? De introdução à filosofia. Eu já paguei essa Sim, disciplina 3 vezes e as três foram a mesma bibliografia. Ela é muito acolhedora no livro dela, né? Ela tem muito cuidado para receber esse pensamento introdutório da filosofia, né? sim, e tem outras obras que introduzem também a filosofia, mas eu acho que ela faz de um jeito que também esse livro é usado no ensino médio e tal, com outras propostas, né? Porque a gente pode fazer recortes diferentes, né? No nosso caso, a gente não vai seguir até o final com o convite à filosofia, né? A gente vai depois partir para a obra do Japiaçu, que é um epistemólogo, onde a gente vai falar da epistemologia da psicologia, né? Mas ela nos leva de uma maneira muito, assim, convidativa, né? O nome do livro é bem interessante, que nos convida mesmo a pelo menos interrogar o que é filosofia. Tem muitos livros, mas esse eu acho que ele tem os seus méritos e por isso que ele está aí há tanto tempo aí sendo usado e tendo novas edições e tal. Mas é isso mesmo, Débora. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, agora sim, falando, nossa, professor, tudo isso foi, atenção, está na hora da revisão? Mais ou menos. Agora vamos para conteúdo novo, tá? E aí esse arquivo aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa. O da semana 9 eu acabei não disponibilizando porque eu não consegui alterar as corzinhas lá, lembra? Não sei se vocês lembram no final da aula, tinha os dois slides, que tá nessa aula aqui. Aí eu não consegui alterar, então como eu consegui inserir na semana 10 aí eu coloco do jeito que tá, e aí a gente começa falando de atitude científica a partir dos critérios aqui desse slide, tá bom? Então, o tema de hoje é atitude científica, ciências humanas e interfaces com a filosofia. Já adianto que é possível que a gente não consiga falar de todo o conteúdo hoje, porque quando a gente fala de ciências humanas e interfaces com a filosofia, pode dar um pouquinho de pano para manga, assim, porque tem várias conexões e tal. Pode ser que eu queira fazer alguma digressão com vocês, né, dar uns passos para trás para explicar algumas coisas. Mas se a gente conseguir terminar um conteúdo, ótimo. Senão, a gente termina no começo da aula que vem. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou lendo, né? E aí a gente continua conversando, né? A fonte, só para mostrar, só para apontar que a referência é do texto. Isso aqui está no texto, está na unidade 7, que é a unidade que fala de ciência moderna. Tá? Então, a gente já começa ponderando a diferença entre ciência e senso comum. É muito natural, assim, natural não, mas é muito convencional que a gente faça essa oposição entre ciência e senso comum. A diferença entre ciência e senso comum, a gente vai perceber que tem a ver com a atitude científica, tem a ver com o método científico, ou seja, qual foi o caminho que cada raciocínio fez para se chegar a um determinado resultado. E a gente vai perceber que a ciência faz um caminho
que é diferente do caminho do senso comum. Quando o senso comum afirma alguma coisa, com certeza pode ter uma sabedoria, mas também pode ter uma notícia falsa. O senso comum, quando afirma alguma coisa, pode existir algum conhecimento, mas também pode existir algo de preconceituoso, porque ele carrega a expressão da sua época, carrega a expressão do seu tempo, né? E às vezes um tempo, algo que pode ser totalmente razoável, entre aspas, numa época, numa outra, aquilo é considerado odiento, aquilo é rejeitado. As pessoas não querem saber mais de falar daquilo, né? Por exemplo, se eu digo um provérbio popular, né, bem típico do senso comum, me diga com quem andas e eu te direi quem és, né? Tem gente que fala que assim, isso aí tá, mas isso daí não é a Bíblia? Não, não, isso aí é um provérbio popular, tá? Então, me digas, tem muitos de nós aqui, se eu perguntasse para vocês, eu não vou perguntar para a gente porque eu já falei que a aula está apertada, mas se eu perguntar e se vocês se interrogarem, vocês podem até falar, realmente, eu já falei isso, talvez já ouvi da minha avó, já falei para os meus filhos, já ouvi da minha mãe, do meu pai, ou de alguém que mais velho do que eu. Mas a verdade é que quando a gente ouve essa frase, fala assim, mas quando a gente diz, o valor é um, mas quando eu ouço de alguém, tipo, mas não quer dizer porque eu tô andando, porque eu conversei com tal pessoa que eu sou, né? Então quer dizer que eu conversei com alguém que tem uma visão política diferente da minha, quer dizer que eu sou como ela, né? Quer dizer que parei para tomar o café, bater uma prosa com alguém, significa que eu sou igual a ela? Se parece um pouco equivocado, né? Então, às vezes, uma afirmação e pode ser que eu concorde, eu reproduza isso. Mas a ciência, mesmo sendo uma ciência humana, e eu vou dizer depois porque que mesmo sendo uma ciência humana, porque o objeto é totalmente diferente das outras ciências, né? O objeto da psicologia como ciência humana é totalmente diferente do objeto da física, né? Do objeto da geologia, né? É outro objeto. Bom, mas a ciência vai fazer um outro caminho. E eu vou ler um pouco com vocês para não ficar apenas aqui na minha exposição, né? Mas também no texto que eu já tinha escrito já, porque me limita um pouco aqui, eu não fico viajando tanto. A ciência distingue-se do senso comum porque o senso comum, é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, ou seja, tem a ver com a cultura que pode ter algo valoroso, com valor, como tradições, hábitos, mas também pode ter preconceitos. Tradições cristalizadas significa assim, aquilo que ninguém mexe, não quer dizer que é bom, só quer dizer que é uma tradição, né? Enquanto a primeira, que é a ciência, baseia-se em pesquisas, em investigações metódicas e sistemáticas, e na exigência de que as teorias científicas, sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. Não se exige isso do senso comum, né? A gente pode ter aquela afirmação super manjada, que é tipo a manga com leite faz mal. Sempre trazem esse exemplo, né? Sou mais um aqui para engrossar as fileiras. Isso é baseado em alguma pesquisa, alguma investigação metódica e sistemática? Essa teoria, ela é coerente? Ela diz a verdade sobre a realidade? Claramente não é nenhuma dessas coisas. Ela está relacionada muito mais a um senso comum que não necessariamente é experimentado no sentido científico, né? E, portanto, a ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional. E veja, não é um trabalho racional necessariamente de uma razão pura, só do pensamento. É um trabalho racional que pode ter
investigação metódica, sistemática, pesquisa e, portanto, a possibilidade de experiências, de experimentos que tenham uma lógica científica. E aí vem a pergunta, né? Está falando tanto de algo científico, professora da ciência, então fica difícil para eu entender, professor, claramente qual que é a ideia, porque alguém pode me falar que teve uma ideia assim e tal, e de repente falam que é super científico, depois eu descubro que não, aquilo não é tão científico, aquilo é meio algo preconceituoso, é uma ideia meio fora da realidade, ela não exprime a verdade sobre a realidade. Então, o que faz uma teoria ser científica? O que é uma teoria científica? Bom, teoria científica é um sistema ordenado. Quando diz ordenado, né, pausa para explicações. Ordenado significa, alguns falam assim, ordenado é o pagamento. Mas nessa palavra aqui está falando sobre ordem, né? Está falando sobre algo que tem começo, meio e fim. Algo que tem prioridades, que tem passos. Você não pode começar de qualquer lugar. Tem um lugar certo para começar, tem um desenvolvimento e tem um final desse processo. E é coerente, ou seja, ele se conecta e tudo faz sentido. Todos os sistemas da teoria científica, ele precisa ter o chamada coerência interna. Então, um sistema ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados em um pequeno número de princípios, cuja finalidade é descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de fenômenos, oferecendo suas leis necessárias. Talvez o modelo de teoria científica que melhor explica, e eu já citei aqui para vocês, que explicam uma teoria científica, são as leis da física clássica de Newton. Gravidade, inércia, porque elas permitem descrever esse fenômeno. Por exemplo, gravidade. Claro, vocês podem falar, professor, mas a gravidade, né? Tipo, Einstein meio que explicou a gravidade de uma forma diferente que o Newton e tal. Beleza. Vamos concentrar no momento inicial da história, porque lembrem que a gente pode ter tese, antítese, síntese, tudo bem, porque o conhecimento científico ele não é cristalizado, ele pode ser questionado, ele não é uma tradição engessada, fundamental, que ninguém pode mexer, é sagrada. Não, a ciência permite que os cientistas que vão se aproximando, que vão se desenvolvendo, possam trazer novos conhecimentos e que possam construir as suas teses, as suas antíteses, propor sínteses, né? Desde que se caracterizem como teorias científicas, como pesquisa científica. Então, quando a gente fala das leis da física, né, a explicação que Isaac Newton dá da gravidade, do princípio da inércia, ou qualquer outro evento e fenômeno físico, ele é o objetivo que descrever, explicar e prever de modo mais completo possível aquele fenômeno ou aquele conjunto de fenômenos. Então, aceleração, né, velocidade, são, fenômenos que podem ser descritos, explicados, e nós podemos prever, oferecendo as leis necessárias para entender aquele fenômeno. Então, a gente pode olhar, por exemplo, um avião comercial. Pode ser que alguns de nós nunca voaram de avião, outros já fizeram viagens de avião, né? E outros morrem de medo de avião e preferem ir a pé daqui até o Nordeste. Tá tudo certo, cada um na sua. Mas, quando a gente pensa no avião, cara, como é que um brutamontes assim de aço consegue
Então, eu conheço também, Gustavo, uma galera que não anda de avião. Conheço, eu falei de conhecimento meu. Né, a saudade de dar uma viajadazinha, assim, sabe? Pra longe, pra depois voltar. Então, aí é dose. Mas é isso. Então, a gente pode pensar, poxa, mas como é que um avião consegue decolar o voo e depois pousar? E é um negócio que pesa toneladas. Como é que isso acontece? Como é que o cara consegue pousar? Parece mágica, né? Mas não é mágica. São as leis da aerodinâmica. Ou seja, a aerodinâmica significa a forma de funcionamento dos seres e objetos que voam. Então, a gente pode pensar a aerodinâmica aplicada a pássaros, a aerodinâmica aplicada também a aeronaves. Então, a forma como o ar incide sobre as asas, essa função da velocidade e a resistência que as asas fazem, isso pode ser descrito, pode ser explicado, pode ser previsto de maneira bastante completa e complexa, mas ao mesmo tempo tão simples que possam ser oferecidas leis da aerodinâmica. E isso permite a construção de aviões. Isso permite a melhoria de sistemas de aeronaves e a invenção de novas tecnologias e a capacidade da gente fazer trajetos muito distantes, que demorariam talvez meses, a gente consegue fazer em horas. Né? Ai, mas tem voos que demoram 25 horas, 30 horas. Tá, mas se tu fosse de navio, você ia demorar uns 4 meses para chegar lá. Pô, tu chegou em menos de 2 dias, lá do outro lado do mundo, cara. Então, isso só é possível, essas tecnologias só são possíveis, essas, é, essas ferramentas humanas criadas pelos seres humanos só são possíveis porque existem teorias científicas. Tá? A teoria científica permite que uma multiplicidade empírica de fatos, ou seja, muitos fatos que são possíveis de serem experimentados, aparentemente muito diferentes, sejam compreendidos como semelhantes e submetidos às mesmas leis. Por exemplo, você pode observar a aerodinâmica, as leis da aerodinâmica em pássaros, e pode observar também as leis da aerodinâmica num avião que leva 200, 300 passageiros. Mas, poxa, são é, não só fatos, mas são objetos muito diferentes. Mas a teoria científica permite que os dois sejam colocados e compreendidos de formas semelhantes e submetidos às mesmas leis. Porque um pássaro que tem a capacidade de voar, ele está submetido às mesmas leis, embora ele seja um ser vivo, mas ele está submetido às mesmas leis que uma aeronave, que é pilotada e tripulada por seres humanos. Porque a teoria científica permite esse tipo de compreensão. E vice-versa, permite compreender por que fatos aparentemente semelhantes são diferentes submetidos a leis diferentes. Ou seja, existem coisas que se aplicam aos pássaros, mas não se aplicam às aeronaves. Porque a forma de levantar voo de um pássaro é diferente da forma de levantar voo de um avião. Né? Não dá para colocar, vamos colocar umas penas aqui nas asas do avião e todo mundo balança, balança, balança. Não, não vai funcionar. Porque, em partes, as leis são as mesmas, mas em outros sentidos elas são diferentes. A aplicação para aqueles objetos são diferentes. Mas a teoria científica, ela permite descrever, explicar e prever de modo muito complexo esse conjunto de fenômenos. A gente poderia falar de várias teorias. É claro que as teorias científicas psicológicas também permitem esse tipo de compreensão. É lá que nós vamos chegar. É aí que a gente quer chegar.
porque nós estamos numa graduação de psicologia e não numa graduação de engenharia espacial. Eu estou usando exemplos talvez assim mais palpáveis, empíricos. Quando a gente fala de teorias psicológicas, muitas vezes a gente está falando de coisas que exigem um nível de abstração muito grande, que vocês vão ter que exercitar. Quando a gente fala de psicodinâmica, né, teorias cognitivas, a gente está falando de um monte de princípios que a gente, na verdade, não está vendo, mas que eles podem ser descritos, explicados, e a gente consegue prever determinados fenômenos, inclusive podendo categorizar, por exemplo, com o nome de psicopatologias. A gente consegue prever o desenvolvimento de uma psicopatologia, ou seja, de um transtorno psicológico, por exemplo, porque determinadas leis psicológicas, que também podem ser questionadas, pensando a ideia de tese, antítese e síntese, mas a gente consegue compreender, elas deixam de ser alguma coisa mística ou uma espécie de algo inacessível, e através de uma teoria científica a gente passa a poder compreender esses fenômenos. Até aqui, tudo bem? Podemos seguir? Sim, professor. Beleza, vamos tocar o barco aqui então. Seguindo. E aí, que é o que estava faltando lá do outro quadro, então a gente entra aqui nesse ponto, que é de poder, então, diferenciar a atitude científica, que é a maneira como a ciência se coloca diante dos fatos e fenômenos do universo, né? Ou seja, de tudo que está ao nosso redor, e como o senso comum se coloca, ou seja, a atitude científica e a atitude do senso comum são diferentes. Claro que a gente precisa dar um passo atrás aqui e explicar alguma coisa. O que é o senso comum? É geralmente aquele conhecimento que ele pode ser mais ou menos regionalizado, tem coisas às vezes que ultrapassam a região onde ele está localizado, pode ser proliferado às vezes por meio aí de, de redes sociais, então ele é uma outra questão. Às vezes o senso comum ele não é só geograficamente localizado mais, né? Essa ideia de não lugar, né? A internet permite que a gente compartilhe coisas que podem ser, na verdade, baseadas em preconceitos, né? Mas o senso comum ele tem uma atitude diferente que a atitude científica, e é esse ponto que a gente vai precisar compreender aqui. A ciência desconfia da veracidade das nossas certezas. Olha aí o Descartes, a sombra do Descartes sobre a ciência, né? O Descartes assombrando a ciência, né? Mas um fantasminha tipo o Gasparzinho, né? Um fantasminha camarada, sem cabeça, né? Depois dizem que depois acharam a cabeça e o corpo dele, né? Vocês lembram dessa história que eu contei, né? E enterraram no mesmo lugar, mas eu acho que demorou uns 20 anos para conseguir juntar a cabeça do corpo. Mas cortaram depois que ele morreu, tá? Ninguém conseguiu separar a cabeça do corpo quando estava vivo. Acho que isso é importante, um dado histórico importante falar para vocês. Mas a ciência, ela duvida da veracidade das nossas certezas, da falta de curiosidade quando a gente entra em contato com uma afirmação e aquela afirmação ela é prontamente aceita, sem ter curiosidade de investigar se aquilo é verdade ou não. A ciência também desconfia disso, da adesão imediata às coisas e ausência de crítica. Dá para dizer que essa atitude científica ela carrega um pouco da atitude filosófica. Porque lembra, a atitude filosófica ela é muito parecida. Ela também critica a adesão imediata às afirmações, ela também é crítica, ela também desconfia da veracidade das nossas certezas. Lembra lá o Sócrates, né? Ou o próprio Aristóteles, né? Afirmando que, né, a sua frase dizendo lá que o ignorante afirma,
o sábio duvida e o sensato reflete, né? Ou a máxima socrática, né? Só sei que nada sei, né? Então, há uma sintonia entre a atitude científica e a atitude filosófica. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente na aula de hoje ainda, mas vamos focar na atitude científica. Essa que mais próximo da gente é trazida por Descartes através da dúvida, né? Por esse motivo, onde o senso comum vê simples acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam de explicação ou até ser afastada, né? A explicação que deve ser exposta ou que deve ser desprezada. Então, a ciência, ela, quando vê algo simples aos olhos do senso comum, não é bem assim. A ciência olha para as coisas que se repetem, para as coisas que poderiam passar desapercebidas, porque já estão totalmente absorvidas aí pelo dia a dia das pessoas, e a ciência vai querer questionar, porque há curiosidade, há desconfiança, mas uma desconfiança propositiva. É uma desconfiança que leva a querer desbravar aquele conhecimento. Não é uma desconfiança que nada aceita. Não é esse tipo de desconfiança, porque senão poderia ser uma desconfiança refratária a qualquer tipo de explicação. E não, a atitude científica, ela propõe sempre um caminho, um método, uma forma de chegar a um conhecimento verdadeiro. Verdadeiro porque ele se propõe a chegar a uma teoria científica que permita prever, descrever, controlar os fenômenos que até anteriormente não eram explicados. Então, esse quadro aqui era para ser um quadro, né? Faltou habilidade aqui, né, com as coisas digital. Mas compreenda aí. Cada pontinho desse está colocado lado a lado porque eles são opostos, né? Então, enquanto a atitude científica ela é objetiva, o senso comum é subjetivo. É claro que depois a gente vai ter que repensar essa noção de subjetividade. Mas vamos dessa proposta de comparação entre atitude científica e senso comum, porque ela permite a gente, pelo menos, ter um quadro geral, e depois a gente vai questionar se atualmente as coisas são realmente desse jeito. Mas veja, o senso comum, por que ele é dito que ele é um conhecimento subjetivo? Porque ele diz respeito à maneira como as pessoas se relacionam e se sentem a respeito de determinadas coisas. Então, o subjetivo, num sentido mesmo mais comum da palavra subjetivo, algo que diz respeito ao sujeito, à pessoa, no âmbito assim do gostei e não gostei, da opinião, do concordo e não concordo. E a atitude científica, ela tem a ver com algo mais objetivo, ela se concentra não nas opiniões, não no gostei ou não gostei, é bonito, é feio, se parece certo ou errado do ponto de vista de bem ou mal, mas a atitude científica, para além dessa subjetividade de opiniões, ela se concentra no objeto. Ela tem um objetivo. E esse objetivo significa que ela está voltada ao objeto que é o fato ou fenômeno que ela pretende estudar. Então é como se as opiniões, como se o gostei, não gostei, como se as questões morais, que podem ser de preconceitos ou de valores tradicionais, essas são a subjetividade. A ciência tenta atravessar essa nuvem de coisas e se voltar para o objeto, para o fato ou o fenômeno que ela pretende estudar. De preferência, pensando numa atitude científica, a gente vai entender depois isso mais positivista, mais positiva, ela está voltada
para coisas que podem ser observadas de maneira direta. Porque uma opinião, ela não pode ser o que eu sinto, se eu gostei ou não gostei, isso não é observado de maneira direta. Eu preciso que alguém me refira. Então, se eu perguntar para a Débora, por exemplo, Débora, você está gostando da aula? A Débora fala, não. Poxa, professor, mas isso não foi direto? Não, porque eu não consigo acessar a sensação dela. Eu posso falar assim, não, ela está falando que não gostou, mas no fundo eu acho que ela gostou um pouquinho da aula, mais ou menos. Então, eu só consigo acessar o que a Débora refere. Agora, quando eu falo de algo objetivo, eu preciso acessar o mais direto possível o fato ou fenômeno que se pretende compreender. E aí já está um ponto importante para a gente ver, que é o que eu vou discutir, a questão sobre objetividade e subjetividade, porque essa discussão dá pano para manga, já adianto. Então, se você não concordou com essa definição, tá certo, porque ela dá pano para manga. Mas, e não é a manga do leite que faz mal, é o pano para manga que é um outro senso comum que também tá certo. Tem uma sabedoria aí, entendeu? Então, o senso comum não é de todo ruim também, não é um... O senso comum não é um cramulhão. Ele só é diferente da atitude científica. O ponto é, aquilo que é subjetivo, eu não consigo observar diretamente. E se eu não consigo observar diretamente, eu tenho menor controle. E se eu tenho menor controle, fica difícil eu fazer ciência sobre aquilo. Ok? Então, é isso. Ok é bom, né? Ok, né? E o objetivo é aquilo que eu posso observar diretamente. Tá? Aquilo que eu posso ter acesso direto. Sem precisar da opinião da Débora, sem precisar da opinião de vocês, né? Claro, não estou desfazendo de nenhum de vocês, estou só dizendo que o subjetivo é aquilo que talvez não me leve a uma verdade, porque pode ser manipulado, né? A opinião de vocês pode não ser verdadeira, mas se eu tiver acesso a algo objetivo, por exemplo, se eu tiver acesso o nível de cortisol no sangue de vocês. Sei lá, é um exemplo. Então, se eu tiver acesso ao nível de cortisol, eu vou saber o quão estressante é essa aula. E essa é uma medida objetiva, porque ela independe da opinião, das tradições, independe de qualquer coisa. É assim, ai, professor, eu não estou estressado. Não, mas você está com altos níveis de cortisol no sangue. Então, cortisol aponta para o fenômeno do estresse, que é um fenômeno neuropsicofisiológico. O exemplo pode parecer um pouco complicado, mas eu sei que vocês entenderam a intenção. Se não entenderam, eu explico melhor depois, mas é isso. E aí, o senso comum, em geral, ele é qualitativo, de novo, porque ele se propõe colocar qualidade nas coisas. Manga com leite faz mal. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Ou seja, ele está o tempo todo querendo qualificar as coisas entre certo, errado, bom e mal, faz bem, não faz bem. E a atitude científica, quando se volta para o objeto, para algo objetivo, ela se pretende não ser qualitativa, ela se pretende ser quantitativa. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, de ao invés de perguntar algo subjetivo para vocês, ter acesso direto ao nível de cortisol no sangue de vocês, eu posso quantificar e eu posso estabelecer critérios quantitativos, ou seja, que eu posso contar. Então, eu posso fazer exposições, então, assim, olha, é, o gênero feminino apresentou níveis de cortisol maiores do que o gênero masculino, por exemplo. Se eu propusesse a fazer divisões, por exemplo, por gênero, aí eu posso fazer também, apresentar por faixas etárias, né? É quantitativo, porque a atitude científica, ela também vai olhar para o controle através de propostas
quantitativas, um controle numérico, estatístico. Né? A atitude científica, ela é homogênea porque o mesmo caminho que se usa para se chegar a um conhecimento científico em São Paulo, se pretende usar o mesmo método no Rio de Janeiro, do ponto de vista científico, o método tem que ser o mesmo, igualzinho, ele não pode ser heterogêneo. Ele não pode mudar só porque mudou o método. É claro que a gente precisa olhar para aspectos, né, falando de ciência, a gente precisa olhar para aspectos da pesquisa que se voltem e considerem a, as características, por exemplo, de uma população, de uma determinada região. Mas, em via de regras, o método, o caminho que a ciência vai fazer é homogênea, é o mesmo. Ou seja, vamos pegar o exemplo das vacinas. Por mais que a amostra da sociedade, né, da população que participou das pesquisas para as vacinas foram amostras diferentes, né, em termos de pessoas de lugares do mundo diferentes, mas o método que se usa para se chegar a uma vacina é o mesmo, não importa se é na China, se é no Brasil, se é na África do Sul, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Alemanha, na França, não importa. O método é homogêneo, é o mesmo. E o conhecimento, o senso comum, é heterogêneo. O que vale, às vezes, para uma determinada cultura, não vale para outra. Poderia dar vários exemplos aqui, mas eu vou seguir e depois a gente pode conversar sobre isso. A atitude científica, ela é generalizadora e o senso comum é individualizador. Em que sentido que a gente está querendo dizer que a atitude científica ela é generalizadora e o senso comum é individualizador? Porque o senso comum aponta para valores que valem para mim. Então, às vezes eu tenho um conhecimento que ele vai apontar para o que eu acho que é verdade, para aquilo que eu sinto. Ele vale para mim, então aquela frase lá, aquela afirmação, me diga quem andas, com quem andas eu te direi quem és. Eu tenho uma interpretação dessa frase, ou seja, é um aspecto individual. Agora, a atitude científica, ela não vai olhar para os aspectos individuais. Ela vai tentar generalizar, ou seja, aquela teoria, aquele estudo, quer buscar um conhecimento que se aplique a todas as situações possíveis. Por exemplo, a vacina, que é um produto científico, é algo que foi produzido através de método científico, ele pode ser aplicado para pessoas de idades muito longevas e até jovens de 18 anos. E algumas vacinas a gente sabe que conseguiram generalizar, inclusive, para adolescentes de 12 a 18 anos. Então, a atitude científica ela vai procurar uma explicação que sirva para o maior número possível de fenômenos, se for, por exemplo, uma vacina, que ela sirva para imunizar o maior número de pessoas. Já o senso comum é individualizador. Então, de repente, eu já encontrei gente assim, que fala, olha, sabe o que é bom para Covid? É você tomar uma limonada, mas tem que ser uma limonada com mel, própolis e sem açúcar. Tomou, ficou bonzinho. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz e eu vivi isso, e depois que eu tomei isso, eu nunca peguei Covid. Ou seja, é um conhecimento que é individualizador, serve para aquela pessoa. É claro que se você tomar uma limonada com própolis, mel e sem açúcar, você vai tomar um negócio totalmente
talvez não muito saboroso. E é claro que você não fica, da perspectiva científica, você não vai ficar imunizado contra a Covid, mas aquela pessoa acredita que é assim. E a atitude científica não é. Não pode servir só para a dona Maria, para o seu João, para o seu José, para a dona Josefa. Tem que servir de maneira geral. E aí o senso comum é isso, ele generaliza. Então, se serviu para mim, então vai servir para você também. Se eu tomei a batida de limão e fiquei bom de uma gripe, pode tomar que vai fazer bem para você também. E a atitude científica não é assim. Às vezes, o que serve para alguns casos não serve para outros. Às vezes, uma vacina ou uma medicação, ela é indicada para muitos casos, mas para alguns casos ela é contraindicada. Tem que saber diferenciar, porque a atitude científica, ao mesmo tempo que ela quer generalizar, ou seja, ampliar a explicação para um maior número de fatos e fenômenos de maneira simples, seguindo o caminho científico, ela tem que saber também diferenciar. E essa é uma parte importante. O senso comum, ele geralmente faz o oposto. Ele primeiro individualiza para depois generalizar, ou seja, deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo. E a atitude científica, e portanto conhecimento científico, primeiro ele tenta chegar a um conhecimento que abranja o maior número de fenômenos dentro daquilo que se pretende estudar, e junto com isso ir diferenciando, porque tem casos e casos. Para algumas situações aquilo não vai funcionar, mas aquilo precisa de uma explicação lógica, racional, uma explicação científica do porquê que está sendo diferenciado. Senso comum não investiga a estrutura do acontecimento. Então, se eu digo que uma batida de limão com própolis, mel e sem açúcar, que é importante não ter açúcar, ele serviu para mim, então vai servir para todos vocês para combater uma gripe. Ele não está investigando o porquê que aquele acontecimento se deu. Primeiro, se de fato foi isso que ajudou a curar da gripe, né? Se foi a batida de limão, e se tem alguma função, o que deu base para esse acontecimento? O senso comum não faz isso. Já a atitude científica vai investigar a estrutura do fato estudado. Então, se eu afirmo que um determinado medicamento, uma determinada substância tem um poder curativo ou terapêutico, aquilo vai ser estudado e vai procurar se analisar, ou seja, dividir aquilo em partes, puxar, esticar, olha em aparelhos, aumenta, aquilo vai gerar alguma explicação, porque vai se estudar como se estruturou aquele fato. Tá? Diferentemente do senso comum. Né? Outro exemplo, né? Outra diferença entre o senso comum e a atitude científica é que o senso comum admira e se espanta com o extraordinário, já a atitude científica surpreende-se com a regularidade. Isso são coisas bem diferentes mesmo. Enquanto o senso comum, né, a gente vê lá o programa lá da Rede Globo, né, o Fantástico, que tem reportagens científicas, mas tem outras reportagens de cunho científico, né? Tem outras reportagens que propõem um outro tipo de reflexão, né? Como é que é? Tem um quadro lá que é muita coincidência, né? E que aí gera esse espanto, admiração com o extraordinário, né? Nossa, como é que isso foi acontecer? Que demais! E aí vê as coisas que são a exceção e se maravilha com aquilo, né? Se espanta, acha algo absurdo, e aí a gente sente prazer e desprazer com esse espanto daquilo que é extraordinário porque não acontece toda hora. Agora, a ciência tem um outro tipo de admiração, que é com aquilo que se repete. Então, o sol que nasce
todos os dias no leste. Então, essa regularidade surpreende a ciência, né? É um fenômeno que vai se repetindo, seja de maneira diária, mensal, anual, a cada 10 anos, a cada século, um cometa que passa de tanto em tanto tempo com certa regularidade. Como é que esse fenômeno se explica, né? Então, essa regularidade, aquilo que repete, é isso que chama a atenção da ciência. A ciência pode estudar eventos extraordinários? Pode, e muitas vezes estuda. Só que o alvo da ciência, em geral, são os eventos regulares, aquilo que se repete. A atitude científica não é magia, né? Já o senso comum identifica a ciência como magia, né, muitas vezes. Então, às vezes, algum conhecimento que foi construído, que foi desenvolvido, que tem uma lógica por trás, a gente olha aquilo e parece ser magia, né? Quando a gente olha para as obras de ficção científica, né, muitas delas não são mais ficção, né, geraram tecnologias, né, insights para tecnologias novas, mas quando a gente olha obras de ficção científica, parece que tudo é meio mágico, né? Então, quando a gente olha, sei lá, por exemplo, a franquia dos Vingadores, né, da Marvel, então vai lá o Tony Stark, o Homem de Ferro, e desenvolve uma máquina do tempo, e aí ele fala que aquilo é ciência, parece uma mágica, né? Porque a gente não sabe de onde que tira aquilo, né? Parece uma coisa meio oculta, meio misteriosa. Mas a ciência, por outro lado, ela precisa, ao demonstrar um novo conhecimento, ela precisa expor o passo a passo de como chegou aquele conhecimento novo. Ela não pode simplesmente apresentar o resultado sem mostrar qual foi o caminho que ela seguiu, para mostrar que o caminho não foi o acaso, mas foi um percurso científico. Ela precisa mostrar as evidências daquele achado de um novo conhecimento, diferente de uma proposta mágica, né? Onde um mago faz um truque e ele não mostra como ele faz aquele truque, porque se ele mostrar, perde-se a graça da mágica. Tem gente que adora ilusionismo, mágica, tem gente que detesta, né? Por exemplo, minha esposa, eu acho muito bacaninha, assim, tipo, os ilusionismo, tá? Eu sei que são técnicas, né? Aquilo é feito para te enganar. Minha esposa odeia ilusionismo, ela acha muito chato, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, ou não gosta simplesmente, né? Ou não liga e tal. Mas a ciência não é magia. A ciência não é truque. A ciência é um caminho, é um percurso que foi construído. E aí, quando a gente tem um conhecimento a respeito das coisas, esse conhecimento liberta o ser humano do medo. Eu passo a não ter medo daquele fenômeno. Quando eu entendo como aquele fato, ou como aquele fenômeno, qualquer que seja, acontece, ele deixa de ser algo misterioso, algo assombroso e passa a ser compreendido. Então, nos liberta do medo. E o senso comum diferente projeta no mundo medo e angústia. Então, quando existe um fenômeno natural, isso acontece nas mais variadas civilizações, a gente projeta medo e angústia. A gente projeta os nossos receios, né? Porque são lugares desconhecidos, aquilo que a gente não domina, né? São deuses, demônios, né, que controlam as energias que a gente não consegue explicar. Mas quando a gente passa a conhecer, isso nos liberta de pelo menos um tipo de medo, né, que é o medo de quando nós não conhecíamos. E o senso comum, justamente por projetar medo e angústia no mundo, manga com leite faz mal. Meu Deus, não toma essa manga com leite, menino, você vai morrer. Nunca ninguém tomou manga com leite naquela família. Vai morrer por quê? Quem disse? Não, minha avó falou, porque a avó dela contava que
Bisavô tomou e morreu na hora. Será que ele morreu porque teve um infarto? Ou o que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, o conhecimento subjetivo, qualitativo, heterogêneo, individualizador, generalizou para todo mundo, ou seja, ele tomou, morreu, ninguém mais toma, não investigou a estrutura do acontecimento, se admirou e se espantou com o extraordinário, nossa, tomou manga com leite e morreu. Quando a ciência mostra algum conhecimento novo, acha que é uma magia e projeta medo e angústia no mundo. E aí o que acontece? O senso comum se cristaliza em preconceitos. Já a atitude científica é bem diferente do senso comum nesse critério. Ela se renova, ela se modifica constantemente. Sabe aquela, de novo, né, a dialética platônica, tese, antítese, síntese? Na ciência isso é muito rápido, muito rápido. Dependendo da área do conhecimento, em meses você já conseguiu ter uma tese, uma síntese, e aí uma tese, uma antítese, uma síntese, e essa síntese já está sendo questionada por uma antítese. Outras áreas do conhecimento isso demora mais, mas está sempre procurando se renovar aquele conhecimento, diferente do senso comum, que cristaliza, e aí passam a ser pré-conceitos, conceitos que vêm antes de qualquer experiência ou de qualquer reflexão da razão. Bom, dito isso, até aqui, né, eu vi os comentários aqui, né, o pó de café no machucado, já ouvi disso aí. Nunca tentei, mas se alguém tentou aí, mas com certeza, se a gente pesquisar em bases de dados científicas, com certeza, em algum momento da história, alguém já procurou saber dos poderes curativos do café, e com certeza chegou a algum tipo de conhecimento verdadeiro. Conhecimento liberta, sim, né? Liberta do quê? Pelo menos do medo e da angústia do que antes era desconhecido. E com certeza, antes, assim, acho que eu lembro da minha avó falar isso, né? Minha finada avó falava isso também. Perguntas, dúvidas, observações? Alguém tem algum... Porque acho que até aqui está bem descritiva a nossa aula, né? Daquilo que a gente vem conversando até aqui. Na aula passada, acho que foi mais o contexto histórico, a apresentação dos pensamentos filosóficos. Eu sei que eu falei, talvez, muito rapidamente, hoje eu repeti. Por isso eu acho que é importante que vocês leiam os autores nos seus originais. Não que isso é uma exigência para essa disciplina, mas é uma indicação como docente para a vida de vocês. Não precisa ler nesse ano. Leia quando você quiser, se você quiser, mas eu acho super válido. E agora a gente está tentando diferenciar a atitude científica do senso comum. Até aqui, tudo bem? Me dê um alô aí, está tudo bem? Beleza. Tudo bem. Beleza, Tudo bem, então professor. Obrigado, Anjos. Então vamos tocando aqui, que a gente está nem na metade ainda, né? Dá para ver aqui pela barrinha azul. Continuando falando sobre a atitude científica, os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos espontâneos de nossa experiência cotidiana, mas são construídos pelo trabalho da investigação científica. Vamos lá, eu preciso explicar algo a esse respeito para vocês. Na aula passada, eu não lembro quem que perguntou, eu acho que foi um dos Márcios, que perguntou assim, para eu explicar um pouco mais sobre aquilo que era empírico, né? E isso é uma coisa importante que eu até falei na aula passada que o empírico tem a ver com a experiência e ele serve tanto a palavra empírico, ela serve para falar da nossa experiência sensorial, o paladar, a audição, a visão, o olfato, o tato, o equilíbrio, todos os nossos sentidos, né? Ah, os nossos afetos. Então, tudo isso é empírico, porque tem a ver com experiência. Mas quando a gente fala de empírico no sentido científico, é diferente. E a diferença está aqui nessa construção.
Porque os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos da nossa experiência espontânea, da vida, da experiência cotidiana, mas são construídos por trabalho de investigação científica. Por exemplo, digamos que eu queira entender como os alunos da Universidade Ibirapuera lidam com fake news, né? Como os alunos da Universidade Ibirapuera lidam com fake news. Então, é uma informação que eu quero saber. Como é que os nossos alunos lidam, né? Como é que os colegas de vocês, né, lidam com fake news? Poderia ser com outra coisa, mas vamos lá, já que a gente está na onda né, do trabalho aí do bimestre, né, falar de fake news. Como é que os alunos lidam com fake news? Será que o aluno de fisioterapia lida igual de psicologia? Será que o de odonto lida de uma forma diferente? E o pessoal do direito, né? E o pessoal da nutrição, sei lá, da biomédica, todo mundo lida igual? E o pessoal dos cursos tecnólogos, né? O pessoal que vai fazer administração de RH, é tudo igual? E aí que está a diferença. Os fatos e objetos científicos não são os dados empíricos espontâneos da nossa experiência cotidiana. Eles são construídos pelo trabalho de investigação científica. Este ou esta é um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas realizadas com base em métodos que permitem e garantem. Aí a gente vai ler aqui, mas vamos focar no exemplo que eu estou trazendo. Vamos dizer que eu queira saber sobre isso. Como os nossos colegas, como os alunos da Universidade Ibirapuera lidam com fake news. Então eu vou ter que construir. Não adianta, por exemplo, eu como professor, na minha experiência, percebe a diferença, né? Na minha experiência de ouvir os alunos, na minha experiência individual, porque tem outros professores que podem ter experiências diferentes da minha. Tá entendendo, Leandro? Se eu for por um caminho da minha experiência cotidiana, eu corro o risco de cair no senso comum, de ser subjetivo, qualitativo, né? Individualizador, generalizador, entende? E aí não posso fazer isso, porque são dados que eles têm que ser construídos. Então, como é que eu faço isso? Vamos pensar juntos. Ele está dizendo aqui que os dados vão ser construídos a partir de um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas, realizadas com base em métodos, essa palavra é super importante, que permitem e garantem o quê? Separar elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno. Por exemplo, digamos que eu quero realmente fazer essa pesquisa. É um bom tema de pesquisa, né? Quem está pensando aí no futuro em um TCC, tá, parece ser um bom tema de pesquisa que tem que ser, né, submetido a uma lógica científica. Então, vamos fazer isso. O que que é objetivo? O que que é subjetivo? É isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, né? As minhas opiniões, a minha experiência como docente na Unib, como parte do quadro de docentes, as conversas que eu já tive, as vezes que eu já debati esses assuntos na sala de aula, são experiências do meu cotidiano. Então, elas não são os fatos e objetos científicos. Como é que eu vou, então, vou ter que separar o subjetivo do objetivo? Eu vou ter que estabelecer, por exemplo, critérios que depois eu possa transformar em aspectos quantitativos. Lembra da atitude científica? Ela é objetiva, quantitativa. Então, poxa, professor, mas o enfrentamento da fake news não é um negócio assim, cada um não é um lance, não é, professor? Cada cabecinha não é uma cabecinha, cada pessoa não tem um jeitinho. Sim, mas por mais que as pessoas estão lá no senso comum, eu estou aqui propondo uma pesquisa científica. Então,
esse é o desafio de fazer ciências humanas, né? Ciências sociais aplicadas, fazer estudos psicológicos, porque a gente está lidando com um objeto de pesquisa que, a princípio, ele é pura subjetividade. Então, a gente tem um desafio muito maior do que as outras ciências. Pois bem, mas eu poderia definir, por exemplo, transformar esses elementos, separar, na verdade, esses elementos subjetivos dos subjetivos, por exemplo, buscar não considerar a minha experiência como professor, então teria que afastar a minha experiência e teria que pensar, por exemplo, em aspectos comuns. Por exemplo, como os estudantes lidam com as fake news. Primeiro, eu teria que ter uma definição objetiva do que são fake news, certo? Porque eu preciso ter uma definição do que são fake news de uma maneira objetiva. Então, eu teria que recorrer às teorias, ao que já foi discutido, partir de uma base já proposta do que são fake news. Digamos lá que eu tenho uma definição que fake news são notícias falsas e amplamente divulgadas, né? Ok. Então, eu poderia fazer perguntas objetivas e fechadas, então poderia elaborar um questionário, né? Mas um questionário, por exemplo, sociodemográfico, porque eu tenho que transformar elementos subjetivos ou separar eles dos elementos objetivos. Então, idade, gênero, masculino, feminino, não binário, né? Eu poderia aumentar a questão da identidade de gênero, né? Colocar transexual, né? Intersexual, né? Ou, como eu já falei, não binário. Eu poderia colocar a, a região, o bairro em que a pessoa mora, para entender depois se há uma diferença entre regiões sociodemográficas, né? Eu poderia perguntar quais são os meios de acesso de informação que esses estudantes têm, se e aí elencar, talvez, por exemplo, redes sociais, sites de notícias, entende? E aí eu teria que fazer um esforço, por quê? Porque eu quero dados objetivos e separar dos elementos objetivos. Claro que depois eu poderia fazer perguntas, por exemplo, sobre como essas pessoas lidam com as fake news, por exemplo, se elas já foram prejudicadas por alguma notícia falsa, se sim ou se não, né? E aí é claro que a gente está lidando com algo referido, mas eu teria dados objetivos, por exemplo, sei lá, lá para frente a gente poderia ter um dado quantitativo dizendo que tantas X pessoas declararam, referiram ter sido prejudicadas por, por fake news. Então, o dado é referido, mas ele é objetivo porque ele pode ser quantificado. Então, aquela resposta referida é alvo do objeto científico. Aquilo é objetivo. Consegue entender a diferença ou não? Então, assim, a pessoa falar que ela foi prejudicada, isso pode ser subjetivo, mas quando eu falo que aquela população, tantos por cento, referiu ter sido prejudicada por fake news, isso passa a ser um dado objetivo. Porque foi referido, aí já era, tá? Passa a ser, então, objeto. Não é mais no âmbito da sensação, passou, então, a ser algo que é observável, que é um objeto direto. Então, pode ser quantificado, pode ser mensurado. Segundo, fenômeno como objeto do acontecimento verificável, interpretável e capaz de ser retificado e corrigidos por novas elaborações. Por exemplo,
Se eu estou aqui estudando como os estudantes lidam com as fake news, e aí eu faço uma primeira pesquisa, e eu falo assim, poxa, João, Leandro, né, vou convidar vocês para serem pesquisadores nesse projeto, só que eu vou falar assim, Leandro, João, eu preciso da ajuda de vocês, porque é o seguinte, eu estou com um questionário aqui, mas eu não tenho ainda muita certeza se ele vai dar conta de explicar esse fenômeno de como os nossos colegas lidam com as fake news. Então, eu preciso fazer um pré-teste. Eu preciso testar para ver se o nosso questionário, né, está correto. Então, João, Leandro, eu preciso que vocês recrutem aí pelo menos 2 ou 3 pessoas cada um, para a gente poder fazer um pré-teste, para ver se o nosso questionário está dando conta do fenômeno. Entendem? Porque o que acontece, se vocês perceberem, professor, a gente fez, né, o pré-teste como você pediu, e as pessoas não entenderam a pergunta. A pergunta número 2 e a pergunta número 3, elas não entenderam. Então, vamos pensar aqui, porque talvez essa pergunta, então, ela tem que ser retificada, ela precisa ser corrigida, ela precisa dar conta do fenômeno, né? E aí vai permitir uma nova elaboração, e tá tudo bem. Eu posso fazer essa pesquisa e lá na frente uma outra pesquisa pode citar a minha pesquisa e falar que a nossa pesquisa, viu, João Leandro? Pode falar assim, olha, pesquisa de Silva Gonçalves e Oliveira 2021 aponta tal dado, entretanto, foram percebidas falhas no tratamento dos dados. Na ciência pode acontecer isso, entende? Porque a ciência já prevê que dados podem ser corrigidos, eles podem sofrer novas elaborações. É lógico que ninguém quer passar por isso, mas é uma possibilidade da ciência. E está tudo certo, no sentido de que isso, se a gente fez no caminho ético e metodológico da ciência, o erro também pode ser aprendizado. Como eu disse, desde que ele siga caminhos éticos e metodológicos. Eu não posso brincar com a vida humana, eu não posso brincar com aquilo que é a dignidade humana. Isso é totalmente reprovável, mas se eu seguir o caminho ético, que prevê os benefícios, os riscos da pesquisa, que prevê a possibilidade das pessoas serem protegidas perante a lei, então eu posso, e isso for aprovado por um comitê de ética, né, estabelecido segundo as legislações vigentes, eu posso aplicar uma pesquisa, né, se ela for autorizada, evidente. Demonstrar e provar resultados obtidos durante uma investigação, relacionar um fato isolado a outros fatos, integrando uma explicação racional e unificada, formular uma teoria geral sobre o conjunto de fenômenos observados e dos fatos investigados e delimitar ou definir os fatos a investigar. Tudo isso está dentro do conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas do método, que é o caminho para se chegar a um conhecimento científico. Vocês vão experimentar isso. Poxa, professor, não consegui nem entender a exposição. Então, uma pena, mas a gente está aqui para tirar dúvidas. Talvez hoje não dê para tirar todas as dúvidas, mas vocês vão experimentar isso porque vocês vão ter que fazer um negócio chamado trabalho de conclusão de curso. Vocês vão ter que experimentar uma coisa chamada TCC. E aí vocês vão ter que construir esse TCC, que é um critério para que vocês possam se formar, que é um critério para que vocês possam se formar, vocês vão precisar utilizar um método científico, ou seja, o caminho científico para gerar um conhecimento verdadeiro.
Então, vocês vão ter que seguir esses passos. Separar elementos subjetivos de objetivos, por exemplo, indo para definições teóricas que foram obtidas também por outros experimentos científicos. Já te vi, Márcio, já passo a palavra para você, só um pouquinho. Definir o fenômeno como algo que pode ser verificável, capaz de ser retificado e corrigido e ser proposto por novas elaborações. Por exemplo, se vocês pegarem um artigo científico, vocês vão perceber que sempre as conclusões, elas nunca são assim, olha, acabou. Não, elas sempre propõem, todo artigo científico propõe o que não foi possível ser pesquisado naquele artigo, então vai ter lá nesse artigo as limitações daquele artigo e o que novas pesquisas vão ter que é uma sugestão, né? O que novas pesquisas poderão desbravar, poderão obter de conhecimentos. Isso é algo que todo artigo tem. Futuras pesquisas sobre esse tema poderão investigar XYZ. Por quê? Porque a gente, na ciência, pressupõe a ideia de que informações podem ser verificadas, mas também os fenômenos devem ser retificados e podem ser passíveis de novas elaborações. A gente precisa mostrar os resultados e discutir os resultados que nós obtivemos com as nossas pesquisas científicas. E isso se justifica pelo método que nós seguimos. Hoje em dia, a gente tem métodos que são métodos qualitativos, quantitativos, pesquisas documentais, pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, pesquisas descritivas exploratórias, pesquisas participantes. A gente tem uma infinidade de formas de chegar ao conhecimento científico, mas a gente precisa conectar os resultados que querem ser obtidos com o caminho que eu quero fazer. É mais ou menos assim. Poxa, eu pergunto assim para o João, como é que eu faço para chegar lá no Grajaú? Aí o João vai me falar o caminho, olha, depende de onde você está. Eu falo, estou no centro de São Paulo. Ah, então beleza. Então você vai ter que pegar, sei lá, o corredor norte-sul, vai ter que acessar o corredor norte-sul, tá? E seguir em direção, sei lá, aeroporto de Congonhas e seguir reto toda a vida. Alguma coisa assim. Agora, se ele me mostrar. E aí eu tenho vários métodos, né? Estou pressupondo aqui que, de repente, estou com um carro de passeio, mas se eu for de ônibus, se eu estiver de ônibus, a descrição é outra. Se eu tiver de helicóptero, a descrição é outra. Mas o objetivo é chegar no Grajaú. Agora, se meu objetivo for outro, for chegar em Santana, zona norte de São Paulo, percebe que o objetivo é outro? Então muda. Então, eu preciso adequar o método científico aos meus objetivos de pesquisa, tá? De novo, né? Conseguir integrar uma explicação racional unificada, chegar a uma consideração, uma conclusão, discutir os resultados obtidos, as limitações daqueles dados, a relevância daqueles dados para o conhecimento científico, né? A atitude científica também vai pressupor, né, que essa teoria geral sobre um conjunto de fenômenos ou fatos investigados ela também tem as suas limitações e também tem as suas potencialidades, mas, de novo, pode sofrer novas elaborações, podem ser retificadas, né? E a gente tem que delimitar os fatos a investigar. Por exemplo, eu falei lá da fake news, a gente pode definir, por exemplo, delimitar, ou seja, colocar um limite. Olha, a gente vai estudar só fake news relacionadas à vacina. Não vamos estudar fake news sobre qualquer outra coisa, só sobre vacina. Por que só sobre vacina? Porque a gente quer verificar o quanto o lidar com as fake news pode afetar a adesão ou não à vacinação. Ou seja, a gente sai de um fenômeno que é individualizador e subjetivo e vai para algo objetivo, quantificável e que pode, ao ser delimitado, permitir uma explicação
que dê conta daquele fenômeno que é a forma como os estudantes da Universidade de Ibirapuera lidam com fake news relacionadas à vacina, e não qualquer fake news. Legal? Então, a gente não vai conseguir aqui terminar a nossa apresentação, e tá tudo bem, eu não esperava mesmo que a gente conseguisse terminar, né? Na semana que vem, a gente continua discutindo a partir das ciências humanas, porque tudo isso que eu estou falando para vocês é parte de uma ciência que é feita com objetos observáveis, seja na física, seja na geologia, seja sei lá, na, na astronomia. Quando a gente fala de ciências humanas, sejam ciências sociais ou a própria psicologia, colocar o ser humano como objeto de estudo do próprio ser humano é uma coisa muito subversiva. Embora a ciência ela tenha surgido ali no início do século XVI, né, final do século XV, começo do século XVI, as ciências humanas elas vão surgir apenas na segunda metade do século XIX. Ou seja, a psicologia, por exemplo, ela não tem muito mais do que 150 anos de história. A psicologia como profissão, ela ano que vem vai fazer apenas 60 anos de profissão. Parece que é muito tempo, mas pode ser que tenha alguns de nós que nascemos e não tinha psicologia ainda. Pode ser que os nossos pais nasceram e não tinha psicologia na época deles. E agora a gente tem 60 anos. Parece muito, mas em termos históricos é nada. 60 anos é um sopro na história. Por exemplo, filosofia, a gente está falando de 2.600 anos. A psicologia não tem nem 10% disso. Então, a ciência é algo que a gente vai precisar entender como é que a gente sai de uma ciência tão objetiva. Porque a gente está falando aqui, por exemplo, de ciência social, né? Eu estava falando desse exemplo das fake news. Já é um pouco de ciência humana, mas como é que a gente vai fazer ciência sobre a interioridade humana, que é justamente o ponto mais crítico do senso comum, que é a subjetividade? Então a gente tem um desafio aqui, aula que vem a gente volta desse ponto para falar sobre ciências humanas, tá bom? Márcio, você levantou a mão, pode falar. Se mais alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, observação, fiquem à vontade, podem falar também, tá bom? Márcio, com você, tá aí? A Cristina está dando boa noite, professora, a todos, mas eu queria... Boa noite, Cristina, mas eu queria ouvir o Márcio, que levantou a mão. Não sei se ele fez isso, se foi de repente sem querer. Alô, alô? Professor, vai ser querer, desculpa. Você levantou várias vezes e falou assim, nossa, o Márcio quer se pronunciar. Então foi sem querer, então de boas. Os demais queridos aí, tem alguma dúvida, alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar? Caso não, vocês estão dispensados, mas caso sim, fiquem à vontade. Tranquilo, então? Os que eu consigo ver aí, João, Leandro, tudo certo? Então, beleza, gente, ó. Então, bom finalzinho de semana para vocês. Márcio também estou conseguindo ver agora. Bom descanso. Como eu falei para quem estava no começo, eu acredito que até sábado eu tenho as notas da atividade que vocês lançaram lá via SEAD virtual. E aí eu consigo colocar as notas. E aí na quarta-feira que vem a gente conversa um pouco sobre o trabalho. Tá bom? Um pouquinho como é que foi a experiência de vocês de lidar com as fake news. Beleza? Gente, bom descanso aí. Um abração para vocês. Boa noite a todos aí. Boa noite, galera. Bom descanso. Tchau, tchau.